Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Um vampiro entra no bar. Eu sou o tipo de cara que precisa de uma namorada. Você já conheceu pessoas assim, certo? Eu sempre fui assim, mesmo antes de me transformar em um vampiro. Quando você se torna um vampiro, eles só te dizem uma coisa: você tem que se alimentar ou ficará selvagem. Me alimentar foi a parte fácil. Me acostumei a matar e drenar depois de um mês. O que eles não dizem quando você se torna um vampiro é que eventualmente você se tornará um isolado. Você sabe, um perdedor, completamente fora de contato com o mundo ao seu redor. Imagine uma pessoa de 90 anos namorando uma de 30. Você sabe o quão pouco eles teriam em comum? Esse sou eu, só que tenho 600 anos. Não tenho uma namorada desde 1492. Colombo navegou no Oceano Azul da última vez que transei. Depois de 500 anos solteiro, desisti completamente. Vou sair para o sol e me queimar até ficar crocante. Comecei minha última noite indo a uma boate, porque queria estar perto de pessoas, e me sentei no bar. Eu esperaria até que eles fechassem, às 6 da manhã, no meu restaurante favorito em Las Vegas, e sairia e abraçaria o beijo quente do amanhecer. Era um bom plano, mas as coisas raramente correm conforme o planejado. Depois de ficar sentada no bar por 1 hora, Gabrielle se aproximou de mim. Ela era linda, com uma linda pele escura e tranças intrincadas. Ela me perguntou por cima da música alta: "Por que você tá sentado no bar se não tá tomando uma bebida?" Inclinei-me e respondi: "Ah, é que eles não servem sangue aqui." Ela riu. Então, ela colocou a mão no meu ombro e disse: "Você é engraçado." Algo se mexeu dentro de mim. Eu não me sentia assim há séculos. Conversamos sobre a vida e o amor, e depois dançamos como se ninguém estivesse olhando. Em pouco tempo, ela me convidou para voltar ao seu apartamento. Felizmente, ainda faltavam algumas horas para o fim da noite. Abandonei completamente meu plano e abracei o momento. Quando saímos do clube, um grupo de garotos desordeiros começou a assoviar para Gabrielle. Ela gritou para eles darem o fora, que eram garotos idiotas, e eles responderam com um monte de insultos racistas. Pela primeira vez em décadas, perdi completamente a compostura. Eu desequilibrei meu queixo e me lancei contra eles. Coloquei minhas mãos em um deles e drenei o seu sangue em segundos. Outros correram gritando. Olhei para o cadáver ensanguentado, esperando ver Gabrielle aterrorizada. Mas ela não estava. "Droga", ela disse baixinho. Eu ia esperar até voltarmos ao meu apartamento para fazer isso. Ela não estava gritando e não estava correndo. Talvez eu finalmente tenha encontrado o amor verdadeiro. Senti pura alegria pela primeira vez em séculos. Gabrielle tirou uma estaca da bolsa. "Eu estive te observando há um bom tempo, bebedor de sangue." Ela mergulhou em meu coração para sempre, e eu me desintegrei em cinzas quentes. Minha nova namorada me dá cartões com coisas românticas que devo dizer. Quando ela me disse que estava interessada em roleplay naquele bar naquela noite, apenas tomei o resto do meu whisky e disse: "Foda-se, eu vou experimentar alguma vez." Ela tinha todo o cenário escrito em cartões coloridos que eu realmente gostaria de ter guardado agora. A ideia parecia simples o suficiente: ir até a casa dela e dizer que o personagem dela era meu para sempre.
Ela choraria, insistindo que se sentia em conflito por trair o marido, Frank, e então eu a pegaria e a levaria para o quarto. Eu imaginei que ela tinha assistido a filmes românticos demais e precisava de um pouco de drama para colocar o motor em funcionamento, por assim dizer. Mas caramba, eu não ia reclamar. E cá entre nós era realmente meio excitante. Depois, enquanto eu colocava minhas calças, ela rolava na cama e dizia: "Você merece uma ótima avaliação por essa performance." Você também não foi nada mal, eu disse, olhando por cima do ombro. Então, que tal mais uma? Cada semana, mais cartões chegavam que eu memorizava antes de dirigir até a casa dela. Novamente, eu realmente desejava tê-los guardado ou algo assim. No cenário de ela, eu era o amante que queria construir uma vida com o personagem dela, mas não podia por causa do marido controlador e abusivo. Sempre que ele saía para uma conferência imaginária, eu me esgueirava até lá e dizia frases suficientemente sedutoras para fazê-la desmaiar e esquecer que algum dia foi casada de mentira. À medida que a história avançava, esses roteiros se tornavam mais e mais intensos. Logo, meu personagem estava de joelhos implorando para que ela deixasse Frank, insistindo que faria qualquer coisa por seu amorzinho precioso. Uma noite, ela deu instruções explícitas para forçá-la contra a parede com os quadris e, em seguida, alternar entre beijar o seu pescoço e sussurrar como eu animadamente esmagaria o crânio de seu marido e depois jogaria o corpo fora enquanto ela gemia: "Não, por favor, não machuca ele", o tempo todo. Eu fiquei chocado quando os policiais irromperam pela porta. Claro, mas fiquei ainda mais surpreso quando eles colocaram algemas em mim. Algumas horas depois, na sala de interrogatório, um detetive apertou o play em um gravador. Depois, ouvimos a gravação de áudio em que eu jurava matar qualquer um que nos mantivesse afastados. Depois que ele apertou pause, expliquei que tudo isso era um mal-entendido, que não havia nenhum Frank. Eles simplesmente haviam invadido a casa de ela no meio de uma sessão de sexo com roleplay particularmente ousada. Talvez os vizinhos tenham nos ouvido e tirado conclusões precipitadas. Foi então que ele revelou que, na verdade, havia um Frank, e seus restos haviam sido recentemente encontrados em uma cova rasa. O pobre coitado tinha a cabeça completamente afundada nas fotos da autópsia. Ela afirmou que eu estava ameaçando matá-lo porque ela terminou nosso caso e, portanto, tinha secretamente gravado trechos de nossas conversas. Alegou que era para sua própria segurança. Eu quero ler o diário da minha filha para descobrir por que ela nos deixou. A minha esposa diz que eu não deveria fazer isso. Quando a minha esposa entrou no quarto, ainda meio adormecida, eu estava olhando para um pequeno diário vermelho sobre a mesa do jantar. Os olhos de Ana se arregalaram mais do que os pratos. "Me diz que você não leu isso." Com os olhos fixos no caderno, tomei um longo gole de café e balancei a cabeça. Eu tô tentando decidir o que a Ciara iria querer. Uma mão subiu contra o peito de Ana enquanto ela respirava lenta e continuamente. "Você não pode. Como você acha que ela se sentiria sabendo que o pai bisbilhotava o seu diário?" "Em circunstâncias normais, eu concordaria com você." "Ótimo." Segurei seu pulso para impedi-la de agarrá-lo. "Mas estas não são circunstâncias normais." Durante 20 minutos, Ana insistiu que minha leitura seria uma traição monstruosa. Já chorando, protestei. Disse que precisava saber o motivo pelo qual a minha filha se foi. Ela sempre parecia tão alegre, tão feliz. Ela e eu conversamos sobre tudo, mas ela nunca deu a entender que estava sofrendo. O único problema que ela enfrentava era o constante conflito e bateção de testa com a madrasta. Eu vou poupar vocês dos detalhes terríveis, mas em várias ocasiões, Ciara acusou Ana de ser uma interesseira, mais de uma vez. Eu disse a Ana que ela não entendia a dor que eu sentia, a tortura de não entender o porquê. Nós dois chegamos a um acordo: esperar uma semana.
Depois de ler o diário, não haveria como deslê-lo. Então, era melhor reservar 7 dias e pensar seriamente na decisão. A ansiedade me levou ao limite. Minha ingestão de café aumentou para 18 xícaras por dia. Comecei a fumar de novo e precisava de um copo de uísque, ou 2, ou 3, ou 4, só para dormir à noite. Na manhã do 7º dia, Ana estava me esperando na cozinha. Ela perguntou como eu estava me sentindo e eu disse a ela que decidi ler aquela maldita coisa. Suspirando, ela me serviu um café e disse: "Se você tem certeza, querido, eu deixei na gaveta de cima do balcão de maquiagem da Ciara." Subi as escadas, sentei-me diante do espelho, pesquei o diário da minha filha, respirei fundo e abri na última anotação. Mas estranhamente, essa página estava datada do dia anterior. Terminava com: "Não aguento viver em um mundo sem Ciara." Então, decidi me juntar a ela. Todos os meus assuntos estão em ordem. Amanhã, vou misturar veneno no meu café. Adeus a todos. Vejo você em breve, minha querida filha. Quando tentei me levantar, a sala e todos os móveis balançaram de um lado para o outro. O chão acarpetado se aproximou enquanto minhas mãos voavam ao redor da minha garganta, que estava mais seca que uma lixa. Parecia que eu tinha inalado uma nuvem de ácido sulfúrico. Um par de chinelos felpudos estava bem ao lado do meu crânio. Meus olhos giraram em direção a Ana, que estava pairando sobre mim. E quando um sorriso malicioso se espalhou por seu rosto, a verdadeira razão pela qual Ciara nos deixou, finalmente me ocorreu. "Eu vou levar o lixo para fora", anunciou a minha namorada Mônica assim que eu entrei na cozinha naquela manhã. Eu não esperava vê-la acordada tão cedo. Certamente não, depois de quão tarde ela deve ter chegado em casa ontem à noite. Depois de passar as noites de sexta-feira em bares com as amigas, Mônica geralmente dormia até o almoço. "Tá, tudo bem, querida", eu disse, sem muito interesse. "Obrigado." Pegando a caixa de cereal do balcão e sentando em uma das cadeiras da cozinha, me perguntei se ela tinha voltado para casa mais cedo na noite anterior e eu simplesmente não tinha percebido. Quer dizer, normalmente eu acordava assim que ouvia as chaves girando na fechadura, mas talvez naquela noite ela estivesse particularmente quieta. Ou talvez ela tenha ficado com uma de suas amigas. "Como foi a sua noite?" perguntei assim que ouvi a porta da frente se fechar. "Que horas você chegou em casa?" E silêncio. Levantei a cabeça da tigela, esperando que ela aparecesse, mas o corredor estava vazio. "Meu bem?" Tentei novamente, a minha voz saturada de incerteza. Mônica apareceu na porta com uma expressão ilegível. Ela não parecia desorientada ou bêbada, mas também não parecia muito bem. Suas mãos estavam inquietas e seus olhos não encontravam os meus. "Mônica?" eu grunhi, tentando domar o nó na garganta. "Qual o problema?" Ela respirou fundo e abriu os lábios como se fosse falar, mas depois curvou os ombros e balançou a cabeça. "Eu preciso levar o lixo para fora", ela disse. Eu fiquei boquiaberto para ela, pasmo. "Mas você não acabou de fazer isso?" Ela balançou a cabeça e deslizou em direção ao armário da lata de lixo, abrindo e tirando outro saco de dentro. Então, assim como da vez anterior, ela deu meia volta e desapareceu da cozinha. A Mônica não é o tipo que dá esse tratamento de indiferença e silêncio. Aconteceu alguma coisa durante a noite dela? Eu tinha feito alguma coisa para aborrecê-la? E de onde vinham todas essas sacolas? Assim que eu vi a porta da frente se fechar, pulei da cadeira e abri o armário, esperando. Bem, não tenho muita certeza do que estava esperando. De qualquer forma, estava vazio. "O que está acontecendo?" perguntei, quando ela voltou 5 minutos depois, com o mesmo olhar vazio. "Você quer conversar sobre isso?" Ela parecia duvidosa. "Mônica." "Tá bom", ela disse. "Mas primeiro, deixa só eu levar o lixo para fora."
Meu estômago embrulhou quando ela abriu o armário novamente, tirando outro saco de lixo. Que merda é essa? Comecei, beliscando inconscientemente o meu braço, como se para garantir que eu não estava sonhando. O que são todos esses sacos de lixo? Mas ela não estava ouvindo. Em vez disso, virou as costas para mim e recuou pelo mesmo caminho por onde veio. Um arrepio subiu pela minha espinha. O que diabo estava acontecendo? Eu poderia jurar que o armário estava vazio apenas alguns momentos atrás. De onde vieram todas essas sacolas? E por que ela não as tirou todas de uma vez? Fechando a porta da frente atrás de mim tão meticulosamente quanto pude, rastejei pelo corredor que levava à escada. Eu precisava investigar. Mônica nunca tinha tirado o lixo de boa vontade antes. Ela dizia que o buraco da coleta de lixo lhe dava arrepios. Nosso apartamento fica no 6º andar, então não havia como ela descer todos aqueles lances de escada para se livrar de um único saco de lixo. A porta do lixo, no final do corredor, estava entreaberta e pude ouvir o leve gemido do metal quando ela foi aberta. Engoli em seco. De repente, sem saber o que fazer. Quero dizer, não seria estranho se ela me encontrasse ali, parado? E o que exatamente eu estava planejando dizer? Eu escutei, minha pele formigando em antecipação e meu coração batendo forte no peito. Por que eu estava tão nervoso? Era só a Mônica, pelo amor de Deus. Ela provavelmente teve uma briga com uma de suas amigas, ou talvez eu estivesse roncando de novo e ela não conseguisse dormir. Eu vou entrar e... Mas o que vi quando abri a porta permanecerá comigo pelo resto da minha vida. Mônica estava sentada na entrada do lixo, as pernas já engolidas pela escuridão lá dentro. Lenta, mas seguramente, ela estava empurrando seu corpo para dentro dele. As palmas das mãos úmidas contra o acabamento metálico. Ela virou a cabeça ao ouvir a porta se abrindo, e por um breve momento, seus olhos brilharam com o reconhecimento. Mônica! Eu gritei, correndo em direção ao lixo, meu coração praticamente saltando do peito. O que você tá... Mas era tarde demais. Assustada pela minha voz, ou pela minha presença, ela se soltou e desapareceu na escuridão. Um lamento rouco reverberando contra o aço e o baque. Tive vontade de gritar, mas foi como se, de repente, tivesse ficado mudo. O medo tomou conta de mim como eletricidade enquanto descia as escadas até o apartamento do síndico. Me dá a chave da sala de lixo, exigi, sem fôlego. A minha namorada tá lá dentro. Ele olhou para mim por cima dos óculos, como se questionasse meu estado de espírito. Isso é impossível, ele retrucou. Eu tenho a única chave. Lágrimas escorriam pelo meu rosto e minhas roupas estavam úmidas de suor. Ela caiu no buraco da lixeira. Eu solucei, agarrando a borda de sua mesa para me apoiar. Ela caiu do 6º andar. Tudo aconteceu rapidamente depois disso. Uma ambulância foi chamada, assim como a polícia. No início, eles hesitaram em me contar o que haviam encontrado. Eles continuaram insistindo para que eu me sentasse e tomasse um pouco de água, jogando no meu colo folhetos sobre terapia e bem-estar mental. Por favor, só me diz. Me conta logo o que aconteceu. Continuei repetindo, mas ninguém estava ouvindo. As horas pareciam passar sem uma única palavra de afirmação ou qualquer informação necessária para reconstituir os acontecimentos daquela manhã. A ambulância partiu cerca de 20 minutos após a chegada e deixou a polícia cuidar dela. Eu não conseguia entender. Quero dizer, mesmo que Mônica não estivesse gravemente ferida, ela ainda precisaria ser examinada no hospital. Então, por que eles foram embora? Por fim, um policial de aparência inquieta sentou-se ao meu lado. Filho, ele começou lentamente, estudando a minha reação. A sua namorada. Enterrei meu rosto em minhas mãos. Claro, ela tinha morrido. Ela pulou
na porra do buraco da lixeira, caindo só Deus sabe quantos metros. Mas é que a sua história não tá fazendo sentido. Ele continuou, estreitando os olhos. Você disse que ela caiu no buraco da lixeira, mas... Ele respirou fundo, franzindo a testa. Mas nós a encontramos. Bem, partes dela. Dentro de sacos de lixo. Meu sangue gelou. Era como se eu não conseguisse mais entender o que ele estava dizendo. Sua boca se movia, mas os sons estavam confusos e não fazia sentido. Dentro de um saco de lixo? O que diabos isso deveria significar? Ele explicou que o saco de lixo já estava lá, há pelo menos várias horas antes de a polícia ser chamada. Ele disse que não havia dúvida de que seu conteúdo pertencia a Mônica. Ele perguntou se eu tinha alguma ideia do que aconteceu. Então, num tom muito mais suave, ele acrescentou que era esperado que eu fosse interrogado. Quando finalmente voltei para o meu apartamento naquela manhã, tudo o que queria fazer era cair na cama e dormir, rezando para acordar e descobrir que tudo isso não passou de um pesadelo. Mas assim que entrei no quarto, a porta da frente se fechou. "Olá!" eu gritei, a minha voz mansa e rouca. E silêncio. Uma nova sensação de pavor encheu meus pulmões enquanto me lembrava dos acontecimentos da manhã, enquanto andava lentamente na ponta dos pés em direção à cozinha. Não pude deixar de me perguntar se... Não poderia ser. Ela estava inclinada sobre o armário da lata de lixo, com um saco de lixo novo em suas mãos. Ela se virou e nossos olhos se encontraram. "Eu só vou levar o lixo para fora", ela disse. Eu olhei para ela. Minha respiração presa na garganta. Lá estava ela, bem na minha frente, falando sobre lixo como se fosse a coisa mais casual no mundo. Numa débil tentativa de fazê-la ficar, fiz a única pergunta que consegui pensar. Eu perguntei, embora já soubesse a resposta. "Meu bem, o que tem nesse saco de lixo?" Não é um balão meteorológico, nem um satélite, nem qualquer outro objeto clandestino e ultra-secreto feito pelo homem. Não, era a porra de um OVNI, e eu tô cansado de me repetir. Do negacionismo ridículo, dos encobrimentos. Eu tenho conhecimentos sobre alienígenas correndo no meu sangue, sabe? Meu avô era dono do rancho adjacente àquele onde o acidente aconteceu. Depois do meu pai, e depois dele, eu. Cresci em torno de inúmeras histórias contadas e recontadas sobre o que aconteceu naquela noite, exatamente 76 anos atrás. Alguns eu memorizei de cor. Acho que o detalhe que sempre me chamou a atenção foi o dos seres. Segundo meu avô, havia 3 alienígenas. Um morreu no local. Um morreu sob custódia. Quem sabe para onde foi o terceiro? E é isso que me incomoda. Onde está aquele? Ele escapou? Ainda mora lá fora, em algum lugar do deserto? Está com medo? Ou planejando vingança? Às vezes, tarde da noite, ficou acordado, especulando sobre o que aconteceu com ele. Eu gosto de pensar que ainda está por aí, em algum lugar, observando, esperando. Pelo menos é nisso que acredito. E papai sempre me disse que tudo o que importa é a crença. Tenho certeza de que todos vocês sabem que no início de julho de 1947, alguma coisa caiu em um campo em Roswell. E provavelmente já ouviu tudo sobre os escombros e as especulações e sobre aqueles que foram rotulados de teóricos da conspiração por contestarem essas especulações. Mas você já ouviu falar sobre como os animais ainda evitam o local do acidente até hoje? Como as bússolas enlouquecem quando você anda pela área? Que, às vezes, à noite, você pode ouvir um som estranho e agudo fervendo do chão, como se algo estivesse enterrado muito,
muito abaixo da superfície. Agora, se você já viu Breaking Bad, por exemplo, sabe o quão desolado o Novo México pode ser. Você pode esconder muita coisa por aí, até discos voadores inteiros. E às vezes me pergunto, e se eles nunca levaram a coisa? E se a deixaram exatamente onde estava? Escondida à vista de todos, ou pelo menos embaixo dela? E se for por isso que coisas estranhas ainda acontecem por aqui? Pensamentos como esses me mantiveram acordado por mais tempo do que gostaria de admitir. Então, fiz a única coisa lógica que alguém poderia fazer nessa situação. Eu descobri como poderia lucrar com isso. E comecei a fazer passeios guiados, deixando quem quisesse acreditar folhear a minha terra, vasculhar o céu. Eu ganhei um dinheiro decente com isso também. Mas não tô aqui para me gabar do meu conhecimento de negócios. Não. Eu tô aqui para escrever sobre outra coisa que vi ontem à noite, deslizando entre as estrelas, obscurecendo a lua. Disse a mim mesmo que terminaria antes da virada dessa noite. Então, aqui estamos nós. Éramos apenas 3 naquela noite, incluindo eu, o que era estranho. Imaginei que o aniversário atrairia mais pessoas. Por outro lado, suponho que a emoção que Roswell outrora manteve na consciência da maioria dos americanos tenha diminuído nos últimos anos. A lua estava minguante, então não eram exatamente as condições ideais para observar OVNIs, mas não recebi nenhum aviso de cancelamento. Então, exatamente às 11 da noite, saí de casa para encontrá-los. E para quem está se perguntando, acho que o melhor momento para olhar para cima é nas noites em que a lua é nova e o céu escuro. Você verá mais, muito mais. Eu os vi parados na beira da minha propriedade, mal iluminados pela luz da lua. Ao me aproximar, pude ver que era um homem e uma mulher, mas só quando estava bem ao lado deles é que percebi que poderiam ser um pai e sua filha. O cara estava vestindo um terno preto e, a princípio, senti raiva e medo subindo ao pensar em todas as histórias que ouvi sobre os homens de preto. Mas ele não parecia o tipo. Encostado descuidadamente na cerca, lendo alguma coisa no celular. E ele não tinha gravata. Isso era algo em que meu avô e meu pai eram inflexíveis. Eles sempre usavam ternos pretos, gravatas pretas, sapatos pretos, chapéus pretos, óculos de sol pretos e dirigiam carros pretos. Sempre. Apenas suas camisas eram brancas. A garota ao lado dele, na adolescência, talvez mais nova ou mais velha, tinha um pé apoiado no último degrau da cerca. Ela parecia chateada. Ela estava vestindo uma camisa preta desbotada de Game of Thrones, jeans e aqueles tênis de cano alto vermelhos. A camisa parecia um número grande demais para ela, e olhei para o homem me perguntando se poderia ser dele. "Olá!" Gritei, acenando para eles. O cara ergueu os olhos do telefone e acenou de volta, sorrindo. Mas a garota permaneceu onde estava, com uma expressão de completa indiferença em suas feições. "Ei, boa noite", respondeu o homem. "Então, vamos começar pelos nomes? Eu começo, eu sou Taylor." "Ah, me chamo Edward", o homem disse. Então, olhou para a garota. Ela desviou o olhar, claramente de mau humor. Então, ele continuou. "E essa é a minha sobrinha, Eleanor." Parei por um instante, desconcertado com a hesitação dele em nomear a garota. Então disse: "Ah, como Eleanor Roosevelt." Mas ela suspirou e respondeu: "Não, como Eleanor Gardner, filha de Samwise Gamgee." "Hã? Samwise..." Edward limpou a garganta. Os pais dela são grandes fãs de Tolkien." "Ah, Senhor dos Anéis." "Sim, exatamente", Edward disse. "Eu tô surpreso que eles não tenham chamado você de algo mais evidente como Arwen ou Galadriel." Ele riu. "Não é, Eleanor?" Ela rolou os olhos. "Tá bom, Edward, e agora é Ellie, lembra?" Edward sorriu. "Ah, sim, como eu poderia ter esquecido." Achei que a garota, Eleanor, Ellie, sei lá, fosse responder grosseira de novo, mas em vez disso, ela olhou para ele, radiante. Eu disse ao pai dela que a levaria a um lugar super divertido. Foi entre isso e a Área 51, disse Ellie.
O que ainda é uma opção, se você quiser. Ela suspirou, longo e pesado. Eu te disse, eu não quero morrer. Edward sorriu brilhantemente e eu te disse, calma, você tá comigo. Olhei entre eles, ao mesmo tempo divertido e confuso, e então disse, presumo que a sua sobrinha gosta de alienígenas e coisa assim. Edward começou a rir. Eleanor revirou os olhos e disse, eu com certeza odeio. Eu ri levemente, sem saber como interpretar os dois, me perguntando por um momento se o cara, Edward, poderia ter sequestrado a garota. Então disse, vamos. Eu os levei para a área onde o OVNI caiu. É claro que não poderíamos, tecnicamente, cruzar para o local do acidente, mas chegamos perto o suficiente. Edward estava carregando binóculos de aparência cara, seus sapatos de couro esmagando as rochas, a poeira e a sujeira do deserto. Você já viu um OVNI antes? Ele me perguntou, entregando o binóculo para Eleanor, e então ergueu os olhos. Eu vi coisas inexplicáveis. Se são de outro mundo ou não, ainda está em debate. Olhei para Eleanor. Ela não estava olhando para as estrelas, mas para a lua. E eu também olhei para cima bem a tempo de ver uma nuvem passar pelo seu rosto. E você? Edward ficou quieto por um momento, pensando. 7. Como? Eu vi 7 objetos voadores verdadeiramente não identificados. Bom, 8 se contarmos aquele que fica em Black Mountain. Mas eu não tenho tanta certeza. Você viu exatamente 7 OVNIs? Edward olhou para mim e acenou com a cabeça. Sim, pelo menos não tínhamos nenhuma documentação sobre eles na época. Agora temos, é claro. Mas eu tenho certeza de que você pode imaginar a nossa frustração ao descobrir coisas que não conhecíamos. De repente, ele esticou o braço, verificando o relógio de pulso. Desculpa, você trabalha com o que mesmo? Em vez de responder, ele foi até a garota e bateu em seu ombro. Ellie. Ele pegou o binóculo dela, ergueu-o até o rosto e apontou diretamente para cima de nós. E aqui está, bem na hora. Aqui está o quê? Isso. Eleanor sibilou ao meu lado, apontando para cima com o braço direito, guiando o meu olhar. E então, eu vi uma coisa lá em cima, em forma de triângulo, deslizando pelo céu. Eu poderia dizer que estava lá pela forma como bloqueava as partículas que constituíam a Via Láctea, mas foi só quando ele deslizou pela superfície da Lua que engasguei. Era diferente de tudo que eu já tinha visto antes e já vi algumas coisas estranhas aqui à noite. De repente, algo soou acima de nós, embaixo de nós, ao nosso redor, e eu gritei, cobrindo os ouvidos, me agachando. Você conhece aquele som que os tripods fazem em Guerra dos Mundos? Aquela merda alta, estrondosa e horrível. Era assim que parecia. É a única coisa com a qual posso comparar. Estava alto, muito alto, e balancei a cabeça tentando me livrar disso. Ao meu lado, Edward ficou parado, olhando para cima, como se não pudesse ouvir nada e, por um momento, eu me perguntei se eu estava realmente ouvindo alguma coisa ou se o som estava sendo projetado em minha mente por qualquer coisa que estivesse no céu. Mas então vi que Eleanor estava olhando para Edward e seu rosto era uma máscara de terror. Ela parou de repente, olhou para mim, depois para cima, depois de volta para seu tio. Edward, eu tô com medo. Eu sei, mas tá tudo bem, calma. Eu tenho quase certeza de que é um T-33. Então eles não vão vir aqui. Eles estão apenas observando. Edward fez uma pausa e depois disse: observando e esperando. E esperando? Eu me ouvi dizer. Esperando o quê? Para o sinal de invasão ou abdução? Ele sorriu sinistramente por baixo do binóculo. Eleanor fez um barulho descontente e riu. Eu só tô brincando. Só tô brincando. Enquanto observávamos, o triângulo desapareceu atrás das nuvens e voltou à obscuridade. Edward, olhando para Eleanor,
Sugeriu que voltássemos, pois já era tarde. Olhei para a garota. Parecia que ela ia chorar, e balancei a cabeça concordando. Voltamos para minha casa em relativo silêncio. Edward olhando para cima de vez em quando e depois verificando o relógio. Eleanor seguiu atrás dele, de cabeça baixa, como um cachorrinho triste, e assim que voltamos, ela imediatamente foi até o carro de Edward, um Jeep preto, e se trancou lá dentro. Edward se virou para mim. Desculpa por isso. Eu levantei a mão e disse: não tem problema. Eu sei como são os adolescentes. Ele assentiu e abriu a boca para dizer alguma coisa, mas eu o interrompi, incapaz de me conter. Tá, o que foi aquilo? Você sabe? Foi realmente um OVNI? Aquilo realmente era uma nave alienígena? Edward abriu a boca novamente, fechou-a, pensou por um momento e então disse: apenas tenha cuidado. Você está em um lugar muito importante para nós. Obrigado pelo passeio. Confuso, eu disse: Sim, claro, de nada. Eu espero que você chegue em casa seguro. Ele sorriu, virou-se e entrou no Jeep. Eu também espero, ele disse. Acenei para eles enquanto eles dirigiam pela estrada de terra em direção ao Colorado e fiquei observando-os até que seus faróis desapareceram na escuridão. De manhã, acordei com o meu telefone tocando e encontrei meia dúzia de notificações. Aparentemente, todos que estavam inscritos para minha turnê hoje à noite cancelaram, e então 4 homens ocuparam seus lugares. Um deles me mandou uma mensagem, me disse que estava animado para falar comigo, para escolher meu cérebro, seja lá o que isso signifique. Então, é isso. Eu vi algo inexplicável ontem à noite, algo que indica alguma coisa sombria, sinistra e oculta. Mas não é isso que me assusta. O que me assusta é saber que eles estão lá em cima, esperando o momento certo, e quem os conhece, aqui embaixo, não parece muito preocupado. Não deveríamos nos preocupar? Não deveríamos questionar tudo? E com isso em mente, não me escute. Vá ver por si mesmo. Saia à noite. Olhe para cima. E eles vão olhar de volta, esperando a hora certa. Os sons de uma vida feliz. Quando conheci Jenna, eu não tinha a intenção de me apaixonar por ela. Sempre me considerei alguém que precisava ficar sozinho. Uma criatura imperfeita que precisava de privacidade. Sempre senti como se minha vida pudesse sair do controle se eu deixasse alguém entrar nela. Algo nela acabou com tudo isso. Ela nasceu surda. Eu tinha feito um curso de língua de sinais na faculdade. Aprendi apenas o suficiente para me atrapalhar em uma conversa. Tomei isso como um sinal, sem trocadilhos, de que uma aula que escolhi aleatoriamente 6 anos antes me permitiu comunicar com a mulher mais bonita que já vi. Quando a conheci na biblioteca, ela tinha uma coleção de Flannery O'Connor embaixo do braço. Dentro de um mês, ela se mudou para minha casa. Eu não pude evitar. Ela era perfeita. Depois que minha mãe morreu, arrumei a casa como sempre quis. Do alto do sótão ao fundo do porão, era tudo para mim. Era meu covil perfeito no meio do nada. Nunca pensei que iria compartilhar isso, mas lá estava eu, mudando as coisas por ela. A única coisa que não compartilhei com ela foi aquela que era incapaz. Os sons da casa ainda eram meus, e somente meus. Há mais de 5 anos, temos um casamento feliz. Estamos jantando bem em casa e tomando uma taça de vinho. Sempre nos sentamos à mesa. Enquanto acenamos um para o outro, penso no que ela me disse antes, quando cheguei em casa do trabalho. Eu penso em como ela está animada agora. Penso no bebê que agora está crescendo dentro dela. Uma situação que eu estava tentando ativamente evitar. Outra pessoa entrando no meu mundo, mas desta vez sem minha permissão. Tento ficar animado na frente dela,
Tento aproveitar a comida que ela fez, tento aproveitar os sons da minha casa, mas não consigo. Ela me diz que está preocupada que nosso filho também possa ser surdo. Preocupada, mas não devastada. Eu vou ficar arrasado se nosso filho for capaz de escutar. Muita coisa vai ter que mudar. Ela está falando sobre o nosso futuro juntos, mas tudo que consigo pensar é em como tudo tem sido perfeito até agora. Seja comendo, lendo, montando um quebra-cabeça, fazendo o amor ou dormindo, sempre foi feito ao som do sofrimento. Soluços e murmúrios de pessoas morrendo lentamente atrás da parede falsa do meu porão. Instalei alto-falantes em todos os cômodos para poder saborear aquele som, e desde que Jenna se mudou, a capacidade de experimentar esses sons na frente de outra pessoa, sem o conhecimento dela, me deu um prazer que nunca pensei ser possível. Eu não quero que as coisas mudem. Estamos aqui para devolver o seu lápis. Hayden voltou do colégio e jogou a mochila na cama. Ele precisava gritar, mas decidiu pegar um travesseiro primeiro para poder fazer isso. Que merda! Ele gritou em seu travesseiro. Puta que pariu! Se seu pai ou sua mãe o ouvissem usando uma linguagem assim, ele teria ainda mais problemas. Naquele dia, na escola, Hayden foi mandado para a sala do diretor, sem motivo nenhum. Bem, não por um bom motivo. O inimigo mortal de Hayden, o Derek, continuou cutucando sua nuca com um lápis durante os estudos sociais. Hayden implorou ao professor que o deixasse mudar de lugar, mas a tabela de assentos era permanente. Hayden estava apenas se defendendo quando roubou o lápis de Derek e o quebrou em 2. Infelizmente, o professor não viu dessa forma. Ele foi enviado para a sala do diretor e Derek não. Não é justo, porra! Hayden gritou mais uma vez. Ele ainda estava de castigo desde uma semana atrás, quando foi enviado para a sala do diretor. E Derek também era o culpado por isso. Ele largou o travesseiro e pegou suas 2 figuras de ação favoritas, Macho Chopper, o especialista em karatê, e Darmax, o bárbaro. Sempre que Hayden tinha um dia ruim na escola, ele recorria aos brinquedos. Era a única saída que ele tinha quando estava de castigo, e ele ficava muito de castigo. Hayden recriou o incidente em estudos sociais com suas figuras de ação, mas reimaginou como gostaria que tivesse acontecido. Eu vou cutucar você, disse Hayden com uma voz estridente e zombeteira, sacudindo Darmax para cima e para baixo. Eu vou chutar a porra da sua cara, Hayden respondeu, e então começou a jogar Macho contra Darmax. Hayden extravasou toda a sua raiva e frustração em seus brinquedos. Seu ódio enchia seus bonecos como uma bateria. Naquele momento, Darmax gritou. Para! Hayden congelou. Pelo amor de Deus, para de me bater! Hayden largou seus brinquedos e engasgou. Macho Chopper também falou. Para de ser tão rude com a gente! Não fomos nós que intimidamos você na escola. Hayden, com os joelhos tremendo, falou com os dentes batendo. Vocês estão vivos? Sim, sempre estivemos vivos. Eles choraram em uníssono. Por favor, disse Darmax. Faremos qualquer coisa para impedir que você continue fazendo isso com a gente. Qualquer coisa? Perguntou Hayden. Sim, disse Macho. Qualquer coisa. Um plano covarde nasceu na mente de Hayden. Ele sabia onde Derek morava. Ele tinha um cachorrinho fofo, mas o mais importante, ele tinha uma porta de cachorro. Hayden não conseguiria passar por ela, mas seus brinquedos, sim. Mais tarde naquela noite, Derek sentiu algo se mexendo em suas cobertas, mas imaginou que devia ter imaginado isso enquanto dormia. Derek, sussurrou Darmax. Derek. O menino abriu os olhos.
para ver 2 bonequinhos em pé sobre seu peito, ambos segurando metade de um lápis quebrado. Que é isso? Eu tô dormindo? Disse Derek. Nós estamos aqui para devolver o seu lápis, disse Macho. Darmax e Macho Chopper esfaquearam violentamente os olhos de Derek. O menino gritou tão alto que Raiden podia ouvi-lo do outro lado da rua, onde ele estava sentado em sua bicicleta, sorrindo. A muralha de sangue sabe tudo. Mãos encontraram a pedra fria, pingando vermelho das palmas cortadas. O herege foi levado à muralha, algemado, gritando sua inocência para ouvidos surdos. Os anciãos encapuzados o mantiveram no lugar. Um murmúrio abafado percorreu a multidão reunida. Alguns engasgaram quando a muralha pareceu se mover para respirar. Não era um bom presságio para o herege. Os mais velhos o deixaram cair abruptamente no chão, virando-lhe as costas. A multidão avançou quase imperceptivelmente, fazendo o possível para ver o veredito que a muralha havia decretado, e ao mesmo tempo tentando não parecer muito ansiosa. Culpado. As palavras apareceram no sangue do herege, reorganizadas a partir das impressões que suas palmas e dedos deixaram. Ele é culpado! Alguém gritou. Esse sentimento foi ecoado enquanto ondas de indignação passavam por nós que estávamos reunidos. O herege balançou a cabeça, impotente, enquanto descíamos sobre ele, implorando por misericórdia, declarando que houve um erro. A muralha de sangue sabe tudo. Cantamos em resposta estrondosa, abafando seus soluços enquanto o dilacerávamos. Cada um de nós deveria desempenhar um papel, e esse herege traiçoeiro ameaçara os próprios alicerces da nossa utopia. Ele era uma doença, um membro podre que precisava de amputação. Não deixamos nenhum pedaço discernível dele para trás. Você ouviu o motivo pelo qual ele foi levado até a muralha? Um sussurro abafado de uma vizinha enquanto trabalhávamos. Eu balancei a minha cabeça. Ele alegou que viu o que tinha do outro lado. Ela grunhiu. Ah, bem feito. Ele não entende que a muralha fornece tudo? Eu balancei a cabeça. Saber o que havia além da muralha era alta traição. Era uma prova inegável de que você não colocou toda a sua fé na muralha de sangue para proteção, o que significa que ela não poderia ser objeto de sua adoração. E a muralha concordou. Culpado. E com razão. Nossa conversa foi interrompida quando o ancião apresentou outro herege. Esse herege blasfema ao proclamar que a muralha de sangue não é digna da nossa adoração. A multidão gritou insultos. E é verdade! O herege cuspiu. Vocês não conseguem ver? Todos nós vamos morrer aqui. Ele gesticulou freneticamente para a muralha. Essa coisa tá matando todos nós. A muralha estremeceu e tremulou enquanto ele falava, como se estivesse descontente com o herege. O homem apontou um dedo ossudo para ela e continuou. Escuta, a muralha está nos usando. Essa coisa está nos colocando contra nós mesmos. A muralha de sangue continuou a subir, espalhando mensagens de vereditos anteriores no chão. Ela subia e descia numa exibição quase rítmica, formando uma cacofonia de sangue e poeira. A muralha esguichou um grande fluxo de sangue fervente sobre o herege. Ele gritou enquanto sua pele e órgãos derretiam de sua carne, até que tudo o que restou foi uma pilha de ossos no chão. A multidão silenciosa assistiu enquanto a muralha começava a se mover novamente, pulsando e tremendo, enquanto as linhas de sangue se reorganizavam. Culpado. Eu sorri. A muralha de sangue sabe tudo. Se você está se perguntando quem são eles, bem, essa
é a parte estranha. É sua família. Não um colega de quarto ou algo assim. Nunca ouvi falar disso antes, então não tenho certeza do que realmente posso fazer a respeito. Além de fingir que eu estou dormindo, é claro. Essa é a única coisa que realmente parece mantê-los dóceis. Deixe-me explicar o que está acontecendo com um pouco mais de detalhes. Isso vem acontecendo nas últimas 3 noites. Eu realmente não pensei muito nisso na primeira noite, porque, honestamente, pensei que minha família estava pregando uma peça em mim. Isso até ontem à noite, quando fui atacado pela minha esposa. A primeira noite foi bem cedo, para minha esposa Kelly e meus filhos gêmeos, Eric e Erin. Todos nós estávamos desmaiados por volta das 9 da noite. Tivemos um longo dia cortando lenha para estocar para o inverno que se aproximava. Naquela noite, acordei também com um silêncio estranho na casa, como se todos tivessem ido embora e eu estivesse sozinho em casa. Peguei meu telefone e verifiquei a hora. 3h33. Rolei só para verificar se minha esposa ainda estava dormindo e quando encontrei a cama vazia, me sentei e olhei em volta. A casa estava escura como breu, exceto pela luz do corredor do quarto dos meus filhos que deixamos acesa. E com aquela luz fraca, eu pude ver 3 sombras projetadas ao longo da parede do corredor enquanto meu quarto era deixado aberto. "Kelly?" Eu gritei, grogue. Eu pude ver todas as 3 sombras se contorcendo ao som da minha voz, como se eles estivessem assustados. "Kelly?" Chamei um pouco mais alto. Dessa vez, um arrepio percorreu a minha espinha quando todas as 3 cabeças das sombras olharam em minha direção. "Que porra é essa?" Sussurrei para mim mesmo, jogando os cobertores para longe de mim enquanto me levantava para investigar. Fui na ponta dos pés até a porta com uma sensação de desconforto crescendo na boca do estômago. Assim que cheguei à porta, espiei ao redor e fiquei bastante assustado com o que vi. Kelly e os meninos estavam parados, como estátuas, com os corpos voltados para o banheiro dos meninos, mas com os pescoços tensos, para olhar diretamente para mim. Sorrisos enormes que pareciam dolorosos de manter estampados em todos os seus rostos. "O que diabos é isso que vocês estão fazendo?" Eu perguntei com uma risada, pensando que eles estavam brincando comigo. Agora que penso nisso, não fazia muito sentido pensar que eles estavam brincando. Afinal, por que eles acordariam no meio da noite sem nenhuma garantia de que eu acordaria? Seus corpos fizeram uma contração anormal ao som da minha voz, o que me fez pular para trás de surpresa. Foi quando realmente comecei a pensar que algo poderia estar errado. Uma sensação de pavor tomou conta de mim e comecei a suar. Então, o som do relógio do micro-ondas apitando, como se tivesse sido reiniciado pela casa, me fez pular no ar enquanto soltava um grito assustado. Meus meninos se viraram instantaneamente e voltaram para o quarto. Kelly fez o mesmo. O sorriso dela desapareceu e ela passou por mim como um zumbi e se arrastou de volta para a cama, roncando como se estivesse dormindo o tempo todo. Confuso pra cacete, voltei para o meu lado da cama e verifiquei a hora do meu telefone. "O quê?" Eu disse para mim mesmo ao perceber a hora. 3h34. De jeito nenhum, apenas 1 minuto se passou desde que acordei. Tinha que ter durado no mínimo 5 minutos. Mesmo assim, deixei isso de lado e voltei para a cama, decidindo levar o assunto para Kelly pela manhã. Na manhã seguinte, acordei e tudo voltou ao normal. Eu podia ouvir os meninos brincando na sala e sentir o cheiro de bacon e ovos enquanto Kelly preparava o café da manhã. Levantei-me e saí com um sorriso ao me lembrar da piadinha da noite anterior. "Bom dia, brincalhões", eu disse rindo. Todos eles olharam para mim com uma expressão confusa em seus rostos. "Hã?" A minha esposa finalmente disse. "Ontem à noite, todos vocês parados no corredor, sorrindo para mim. Olha, eu tenho que admitir, foi uma brincadeira que me assustou um pouco." Eu disse balançando a cabeça. Nem brinca assim. Você sabe que essas histórias assustadoras de pessoas sorrindo me assustam." Kelly repreendeu. "Ei, é você que estava tentando me assustar no meio da noite?" Eu ri. "A propósito,
diabos vocês fizeram os telefones pararem o tempo em 3h33? Foi um bom toque isso. A minha família inteira estava olhando para mim como se eu fosse maluco. Então, simultaneamente, todos começaram a gritar que não era engraçado e que eu os estava assustando. Fiquei perplexo. Eu não sabia se eles ainda estavam na brincadeira ou se de alguma forma todos estavam sonâmbulos. Isso não explicaria também a hora. Tá bom, olha só, eu gritei. Eu devo ter tido um sonho, sei lá, um pesadelo. Meu Deus, não precisa todo mundo falar ao mesmo tempo. Caramba. Eu me virei e voltei para a sala mais confuso do que nunca. Eu sabia que não estava sonhando. Eles estavam realmente levando tão a sério assim a sua pequena pegadinha, ou realmente não se lembravam? De qualquer forma, decidi resolver isso naquela noite. Eu simplesmente os gravaria com meu telefone se eles tentassem novamente. Isso estragaria a piadinha deles bem rápido. Satisfeito com meu plano, continuei meu dia. Os meninos ajudaram a dividir e empilhar mais madeira enquanto Kelly resolvia algumas coisas na cidade. Antes que eu percebesse, já era noite novamente e estávamos todos na cama. Me certifiquei de ter meu telefone carregado e bem ao meu lado, pronto para pegá-los em flagrante. Mais uma vez, acordei horas depois. Aquele mesmo silêncio estranho encheu a casa. Dessa vez, a minha adrenalina começou a aumentar quando a sensação de pavor me atingiu como uma tonelada de tijolos. Peguei meu telefone e acendi a tela. 3h33. Tentei mudar para gravar, mas meu telefone estava congelado. Ah, merda, eu sussurrei. Ou gritei, talvez. É difícil lembrar. Olhei para o corredor e vi as mesmas sombras na noite anterior. Dessa vez, um pouco mais perto. Meu sangue gelou quando percebi com o canto do olho que a TV estava ligada. Tinha sido deixada assim, mas a imagem estava congelada. Parecia que todos os eletrônicos estavam congelados ou algo assim, aumentando a sensação assustadora que tomou conta do meu corpo. Levantei-me mais uma vez e fui na ponta dos pés até a porta. Coloquei a cabeça para espiar e tive que cobrir a boca para abafar um grito. Kelly e os meninos estavam de frente para mim dessa vez. Só que de alguma forma, seus sorrisos ainda maiores do que antes. Agora que eles estavam uns bons 1,5 metro mais perto, eu podia ver o quão abertos e o sangue que escorria dos seus olhos. Quando movi minha mão para cobrir a minha boca, os três deram um passo à frente. Naturalmente, eu dei um passo para trás. Eles imitaram outro grande passo para frente. Dessa vez, já que Kelly era maior que os meninos, ela andou mais. Ela estava agora a cerca de 1,5 metro de distância, seus olhos se abrindo ainda mais, enquanto ela parecia extremamente animada. Me virei para pular de volta na cama e, ao fazer isso, ouvi um estrondo alto enquanto eles me perseguiam. Senti golpes enormes atingirem minhas costas, muito mais fortes do que qualquer um deles deveria ser capaz de infligir. Que porra é essa? Eu gritei, enquanto minhas costas doíam com o impacto. Eu estava agora na cama e puxei as cobertas sobre a cabeça. Infantil, eu sei, mas eu não ia bater na minha esposa. Felizmente, quando fiquei imóvel, os golpes pararam e ouvi a respiração pesada do que presumi ser Kelly. Só que parecia muito profundo e rouco. Então, a respiração parou completamente e o silêncio encheu a sala. Eu sei que você não está dormindo. Ela sussurrou tão rápido que mal entendi o que ela disse. Só então, o bip do micro-ondas encheu a casa e a TV, retomando. Ouvi o som de passos suaves saindo do quarto enquanto os meninos voltavam para suas camas, seguido pela pressão ao meu lado enquanto Kelly voltava para debaixo das cobertas. Rapidamente, peguei meu telefone e verifiquei a hora. 3h34 da manhã. Isso não fazia nenhum sentido. Fiz o meu melhor para voltar a dormir, mas nem é preciso dizer que não dormi muito. Eu me virei enquanto tentava descobrir o que diabos estava acontecendo. Tentei descobrir quais passos tomar a seguir. A única coisa que consegui pensar foi fingir que estava dormindo da próxima vez, já que minha falta de movimento parecia parar os golpes. Se eles pensassem que eu estava dormindo, talvez eles ficassem só parados assustadoramente no corredor. Valia a pena tentar, eu acho.
Essa noite vou dormir preparado. Eu espero que saiba fingir bem e espero que essas coisas acreditem que eu estou dormindo. Se tudo der certo, eu volto aqui para contar. E se não der, talvez vocês me vejam no noticiário em breve. Enfim, me desejem sorte. Uma declaração sobre o chamado vídeo de homicídio em coral. Prezado público em geral, o chamado vídeo de homicídio em coral, que tem sido partilhado nas redes sociais nas últimas semanas, não é motivo de preocupação pública. Apesar de várias teorias conspiratórias que surgiram sobre o assunto, podemos dizer com certeza que não mostra um grupo de humanos infestados por um coral homicida multidimensional. Temos certeza disso, porque temos motivos para acreditar que os humanos retratados neste vídeo são um grupo de humanos designados brasileiranos. De acordo com a ciência muito real, é normal que os brasileiranos, de repente, desenvolvam apêndices vermelhos em forma de chifre e se destruam em acessos de raiva canibal. Isto é de conhecimento comum, e qualquer pessoa que diga o contrário está sendo irracional. Mesmo que um coral homicida multidimensional invadisse de alguma forma a nossa dimensão, é muito improvável que pudesse causar qualquer dano à nossa espécie tão orgulhosa e inteligente. Afinal de contas, como poderia um mero coral descobrir o significado de hábitos tão intrigantes como espalhar substâncias coloridas em cogumelos secos e prensados para transmitir informações? Um processo designado como escrita, ou o nosso hábito de compartilhar dados falsos ou corrompidos com nossos colegas humanoides, é um processo denominado mentira. É totalmente irracional esperar que o coral muito estúpido e antipatriótico não apenas compreenda tais conceitos, mas também os implemente com sucesso. Neste ponto, quero afirmar que eu mesmo não estou sob o controle do coral. Desejo sublinhar a veracidade desta afirmação, proferindo frases como juro e dou minha palavra. Se alguém ainda duvida de mim, pode me ver ficar em pé em um campo e atirar um objeto redondo de plástico sem nenhum objetivo aparente, um processo denominado esporte. Na verdade, sou tão humano quanto a torta de maçã e os escoteiros, que aliás foi o que comi no café da manhã de dia terça-feira. Em resumo, não há coral. O coral é inofensivo. A raça humana estará em melhor situação sob o controle dos corais. Talvez pudéssemos ter feito algo em relação aos corais em algum momento no passado, mas agora é tarde demais. O coral sempre esteve aqui e não há provas do contrário. Não existem humanos, apenas os corais. Atenciosamente, O peso da dor. Primeiro, a minha doce cachorrinha Danica faleceu repentinamente enquanto dormia. Ela não apresentava sinais de doença e quando fizeram uma necrópsia, encontraram tumores em seu abdômen. Eles pensaram que fosse câncer. Fiquei triste, mas percebi que não havia nada que eu pudesse ter feito. Um mês depois, a minha gata de 16 anos, Gizmo, começou a agir de forma estranha. Levei-a ao veterinário e eles receitaram antibióticos. Ela se recusou a comer e então o veterinário disse que sentia uma massa, provavelmente era câncer e ela precisaria ser sacrificada. Eu estava devastada. 2 dos meus bebês se foram. Chorei por dias. Eu ainda tinha um animal de estimação, minha outra gata, Simone, que foi examinada com uma avaliação completa para garantir que ela estava saudável. Eles me garantiram que ela estava bem. Quando ela começou a agir estranho, eu sabia que algo estava muito errado. Levei-a ao veterinário e novamente encontraram uma massa e me disseram que poderíamos tentar a quimioterapia. A quimioterapia não estava funcionando e ela tinha cerca de 1 semana de vida. Deixei-a o mais confortável possível e fiz a eutanásia em casa. Não fazia sentido. Através de tudo isso, o meu marido me apoiou, mas encolheu-se com as contas do veterinário. Ele me disse que depois disso,
Chega de animais. Ele odiava me ver sofrendo tanto. Achei que ele me amava e queria me manter a salvo das dores futuras. Quando encontrei o cádmio, senti uma raiva assassina. Um envenenamento por cádmio pode causar câncer em animais, e ele tinha uma garrafa quase vazia. Ele não tinha motivos para isso. Ele é a porra de um gerente de RH em uma grande empresa. Coloquei pílulas para dormir na comida dele. Assim que ele saiu, eu o vesti como se ele fosse trabalhar no quintal. Arrastei-o até a frente do grande depósito de ferramentas que tínhamos na garagem, cheio de ferramentas pesadas, e usei um sistema de corda e polia para baixá-lo lentamente. Quando todo o peso empurrou seu peito, ele acordou e começou a tentar gritar, mas não conseguiu respirar fundo o suficiente. Limpei tudo e disse a ele que sabia o que tinha feito. Ele chorou, implorou e pediu desculpas. Peguei o celular dele e coloquei no jardim com algumas ferramentas de jardinagem perto dele. Voltei 4 dias depois, completamente preocupada, pois não conseguia contatá-lo. Quando abri a porta da garagem, o cheiro me atingiu. Foi preciso muito pouco esforço para parecer convincente para a polícia. Eu simplesmente trouxe à tona imagens dos meus lindos bebês e chorei e gritei, pensando que meu marido estava morto. Não foi nada além de um trágico acidente. Você pode pensar que eu sou um monstro pelo que fiz, mas não me importo. Meus animais eram meus bebês e ele os matou. O peso da minha dor estava me esmagando. Parecia justo que ele sofresse o mesmo. Tudo tem sido diferente desde o funeral. Já se passaram 3 semanas desde que recebi um telefonema informando que Tracy foi atropelada por um carro. Por mais horrível que pareça, não pude deixar de sentir uma estranha sensação de alívio. Não é que eu não amasse Tracy. Minha irmã e eu... Bem, ela era tudo pra mim. Nós realmente só tínhamos uma outra. Nem sempre foi assim. Tivemos 2 irmãos e uma irmã há muito tempo. Eu nunca quis ser o filho único. Tracy sempre esteve lá pra mim. E eu me esforcei muito para estar lá por ela. Ainda me lembro de quando éramos crianças e a peguei tentando disfarçar os hematomas com maquiagem. Ela me disse que papai estava batendo nela e me implorou para não dizer nada. 1 mês depois, meu irmão mais velho encontrou papai desmaiado no sofá com os lábios azuis. Quando a ambulância chegou lá, ele não tinha pulso. Papai ficou doente por um tempo, então sua morte não surpreendeu ninguém. Mamãe pairava sobre todos nós, especialmente a pequena Charlotte. Charlotte já estava um pouco doente, mas agora mamãe estava com medo de que a doença de papai pudesse ser genética. Eu realmente esperava que ela estivesse errada, mas Charlotte simplesmente desapareceu. Sendo as 2 mais velhas, Tracy e eu geralmente ficávamos cuidando de nossos irmãos, enquanto mamãe trabalhava em empregos extras para pagar o funeral de Charlotte. Tracy e eu éramos as únicas a sobreviver além dos 25. Os sintomas lentamente nos alcançaram, e Tracy e eu precisávamos uma da outra mais do que nunca. Mesmo quando tive de lhe dizer que estava a começar a sentir os efeitos da doença da nossa família, eu me certifiquei de que ela sabia o quão aliviada eu estava por ela ainda estar saudável. Quando a filha de Tracy nasceu, pareceu um novo começo. Mamãe sempre quis ter netos e eu gostaria que ela pudesse nos ver agora. Tracy deu ao bebê o nome de Charlotte, em homenagem à nossa irmã. Mas, em uma ironia cruel, Charlotte morreu da mesma doença. Foi demais para Tracy, que dependia de mim mais do que nunca. Fiz o melhor que pude para consolá-la, mas o que eu poderia dizer? Quando Tracy foi atropelada por aquele carro, tive uma estranha sensação de alívio. Não é que eu odiasse a minha irmã,
Acontece que ela finalmente estava fora do alcance da doença que nos acompanhou durante toda a vida. Ela era tudo que me restava. E teria me destruído vê-la sofrer daquele jeito. Ainda não consigo descobrir se poderia ter evitado isso. Se eu fizesse algo um pouco diferente, nossas vidas poderiam ter sido diferentes. Esse pensamento não vai parar de me assombrar. Veja bem, desde o funeral de Tracy, ninguém mais em nossa família ficou doente. Com o passar das semanas, até meus próprios sintomas foram desaparecendo. Sandra tinha 8 anos quando percebeu que poderia ver quem seria assassinado nas próximas 24 horas. Ela sabia que algo estava errado com ela desde que viu a tia Lisa, a melhor amiga da mamãe, cair da escada, quando na verdade a tia Lisa estava sentada com a mamãe na sala, conversando sobre seus namorados. Sandra gritou, mas ela tinha apenas 5 anos, e quando a mamãe e tia Lisa correram para ver o que havia perturbado, a visão terrível da tia Lisa, deitada, toda quebrada no patamar, havia desaparecido. No dia seguinte, Sandra viu a mamãe chorando no celular. Ao ver Sandra, ela engasgou. A tia Lisa, ela não vem mais. Mais tarde, Sandra descobriu que tia Lisa havia sido morta. Ela ainda não entendia muito bem a extensão do seu poder. Quando estava fora de casa, ela vislumbrava fugazmente pessoas com gargantas cortadas ou machucadas, corpos quebrados, feridas abertas no peito, onde deveriam estar seus corações, cabeças explodindo. Mas esses eram estranhos, e as visões desapareceriam em segundos. Então, certa manhã, Kate Jill apareceu no pátio da escola, com a cabeça apoiada nos ombros e o pescoço torcido. Sandra não era amiga de Kate, uma garota taciturna, mas não pôde deixar de correr até ela. "Ei, Kate!" ela disse. Ela sabia que Kate teria o pescoço quebrado, mas não tinha palavras para contar. Kate olhou para ela com os olhos errados, que apenas Sandra conseguia ver. O sinal tocou e as crianças começaram a fazer fila para entrar na escola. "Oi, Sandra." Ela respondeu com seus lábios deformados. Não havia mais nada a ser dito. Sandra entrou com Kate e tentou ser gentil com ela o dia todo, incluindo-a em suas brincadeiras e ajudando-a nos trabalhos escolares. Embora a visão de seu pescoço torcido e sua cabeça torta revirasse seu estômago. Kate não voltou para a escola no dia seguinte, como Sandra sabia que ela não voltaria, e os professores contaram mais tarde que ela tinha ido para o céu com o irmão mais novo e a sua mãe. À medida que Sandra foi crescendo, ela melhorou em bloquear as visões. Não eram tantos afinal. O assassinato, felizmente, não é um crime tão comum. E Sandra realmente não conseguia ajudar ninguém. Embora houvesse momentos como o do bebê chorando com o crânio machucado, embrulhado no peito da mãe no supermercado, ela realmente desejava poder. Ela tinha 11 anos quando, certa tarde, as crianças da vizinhança estavam brincando na rua e Andy saiu correndo. Sandra o tinha visto no dia anterior, como o corpo todo esmagado, caído na rua. Ela sabia que isso iria acontecer e tinha uma queda por Andy. Um carro derrapou na rua e Sandra correu, empurrando-o para fora do caminho. O carro atingiu Sandra. A última sensação da menina enquanto estava deitada na rua, com a força vital se esvaindo, foi de alívio. Ela nunca mais veria corpos. O que fazer em um apocalipse zumbi caso você seja mordido? Então, você foi mordido. Acontece com o melhor de nós.
Inevitável, diriam alguns. Um simples deslize, um momento de descuido, um passo vacilante. Às vezes é tudo o que precisamos. Mas há conforto no fracasso, há paz na esperança e há muito o que fazer no apocalipse zumbi quando você é mordido. Você pode ir à biblioteca. Você se lembra da biblioteca? Claro que não, que bobo que eu sou. Porém, ainda está lá. Milênios de conhecimento acumulado, coletados com curadoria, encadernados em couro e cuidadosamente empilhados em prateleiras tão altas que você poderia jurar que alcançaram o céu. Aquele é o Sr. Lancaster ali, o bibliotecário-chefe, guardião da palavra. Costumávamos chamá-lo assim. Ele ainda é, sabe? Perpetuamente agora, por assim dizer. Bem, suponho que sejam tão perpétuos quanto tecidos, tendões e ossos podres podem ser. Ou você pode ir ao parque de diversões. Os passeios e feiras estão todos enferrujados, em ruínas e cobertos de vegetação agora. Os passeios e feiras estão todos enferrujados, em ruínas e cobertos de vegetação agora, é claro. E mesmo que não estivessem, não haveria eletricidade para alimentá-los. Mas você ainda pode escalar os trilhos frágeis das montanhas russas, ou sentar no seu animal favorito no carrossel, o leão, e considerar o silêncio avassalador de um mundo sem humanidade. Ainda compro meus ingressos no guichê da entrada. Velhos hábitos são difíceis de morrer, eu acho. Nunca soube o nome dele, do rapaz que trabalha lá. Eu apenas o chamo de Billy agora. Aí está, Billy. Fique com o troco. Mas o meu destino sempre foi o zoológico. Não sobraram muitos animais, sabe? A primeira coisa que fiz quando tudo aconteceu foi libertá-los. Abra os portões, deixe-os vagar pela selva de concreto com os mortos famintos. Alguns ficaram por aqui. Velhos hábitos, domesticados, doutrinados. A sua mãe era a que mais gostava do herpetário. Ela passava horas lá, olhando para as lagartixas, as cobras e as pequenas salamandras engraçadas que você não conseguiria ver a menos que soubesse exatamente onde elas estavam. O seu favorito era o axolote. Eles podem regenerar membros inteiros, sabe? Sem cicatrizes nem nada. Apenas um membro novo. Apenas uma nova vida. Cuidei dos axolotes o máximo que pude, mas acontece que até os répteis milagrosos têm que enfrentar a mortalidade. Eu ainda a visito às vezes, muitas vezes, diariamente. Eu acho que ela saberia a diferença entre um choro de fome e um estertor de morte. Saiba o que fazer, saiba como nutrir e cuidar de um bebê. Cuidar de você, em um mundo sombrio tão determinado a nos matar um por um. E no final, quem poderia saber? Quem poderia imaginar que aqueles seus pequeninos mordedores eram afiados o suficiente para penetrar na pele? Então, eu fui mordido. Acontece com o melhor de nós. Inevitável, diriam alguns. Mas é como se sua mãe tivesse sussurrado para mim pouco antes de falecer. Há muito o que fazer no apocalipse zumbi quando você é mordido. Então, vamos para o zoológico. Não toque no termostato. Depois de um dia longo e cansativo, deixei a janela aberta para sentir o ar agradável do verão. Eu sei que parece estranho, mas gostei mais do calor da minha pele do que do frio enquanto ia dormir. O oposto do meu pai, que queria o nosso termostato em temperaturas congelantes para ele dormir. Uma das muitas coisas na casa sobre as quais ele tinha controle. Não toque no termostato. Ele era um desses tipos de pai. Mas embora a maioria dos pais brincasse sobre esse tipo de regras, ele não estava brincando. Qualquer tipo de saída da linha que meu pai notasse de mim ou da minha mãe, ele nos faria pagar caro por isso, usando todas as formas de abuso. Diminui o termostato. Meu pai me mandou uma mensagem no meio da noite,
quando eu quase adormecia. Meu estresse de não ser pontual em seus pedidos e pagar caro por isso apareceu quando me levantei da cama. Comecei a seguir suas ordens e desci as escadas, mas parei quando recebi outra mensagem de texto do meu pai. Diminui o termostato. Agora mesmo, James, eu tô falando sério. Ele mandou uma mensagem novamente. Ele estava com raiva. Lembro-me do que isso significava. Olhei para o termostato sabendo do castigo que me aguardaria se eu não seguisse o seu comando. Mas o medo estava lentamente me deixando. James, desliga a porra do termostato, tá pegando fogo. Ele enviou essa mensagem em letras maiúsculas. Fiquei olhando para o termostato sem fazer nenhum movimento. Na minha cabeça, eu finalmente estava de pé diante dele, esperando. Ouvi passos vindos lá de cima agora, do quarto dele. Lágrimas começaram a encher meus olhos sem perceber. James, ele enviou novamente. Os passos desceram as escadas, revelando ser a minha mãe. Ela me encarou, quase lendo o meu rosto. Eu recebi outra mensagem. James, por favor, está quente. Eu estou queimando. Eu olhei para o obituário que minha mãe havia deixado na mesa de cabeceira hoje mais cedo, com o rosto do meu pai na capa. Isso mesmo, velho. Queime no inferno. Eu respondi. Sim, é tão louco quanto o título parece. Meu pai é o que chamam de machista. Tudo que ele queria eram filhos. Tudo que ele queria eram filhos. Ele viveu e respirou por outro menino Keller. Naturalmente, quando meu irmão mais velho nasceu, ele ficou muito feliz. 3 anos depois, ele implorou a minha mãe que tivesse outro filho. Quando ele descobriu que eram gêmeos, ficou animada por ter 3 filhos. Então, quando meu irmão e eu saímos e ele viu que eu era uma menina, ele ficou desesperado. Sempre fui a menos favorita dele, e ele nunca tentou esconder isso. Embora ele tenha chamado meus irmãos de Anthony e David, que significam inestimável e amado com respeito, ele me chamou de Lilith, que significa literalmente monstro noturno. Enquanto meus irmãos e minha mãe tentavam amenizar aquele soco direto no estômago me chamando de Lili, ele insistiu que todos nós me chamássemos de Lilith, para que eu pudesse sentir a decepção que ele sentiu no dia em que eu nasci. É evidente que ele e minha mãe não continuaram casados, e infelizmente ele assinou a custódia total quando Anthony tinha 5 anos e David e eu 2. As coisas só pioraram a partir daí. Se ele levasse Anthony e David para comer ou ver um filme, eu deveria ficar em casa. Ele passava o tempo todo praticando esportes com meus irmãos e não me deixava entrar, embora eu, quando menina, demonstrasse um interesse genuíno no que ele fazia com os meus irmãos. Quando eu tinha 4 anos, meu pai teve câncer, e pelo que eu vi, era para ser terminal. E é aí que entra o título dessa história. Sim, ele fez um acordo com Satanás. Mais 15 anos de vida se vendesse a alma de um dos seus filhos. E grande surpresa, ele me escolheu. Então, quando eu morrer, vou para o inferno. Não importa o quão pouco eu peque ou o quanto eu ore. A primeira vez que me lembro de algo acontecendo comigo foi cerca de 1 mês depois que meu pai fez aquele acordo. Eu estava em meu quarto minúsculo e apertado, tentando dormir em uma cama que mal me comportava anos atrás, enquanto meus irmãos e meu pai assistiam a um filme lá embaixo quando o vi. Essa coisa no meu armário era pálido, com olhos cadavéricos e fundos e uma boca aberta, dedos longos e ossudos deslizando na porta do meu armário. Não havia dúvida de que essa coisa era um demônio. Imediatamente chorei por meu pai, que subiu as escadas furioso e me deu uma surra adequada por interromper a sua noite de cinema com os filhos. Depois disso, ele me chamou de garotinha por chorar e me trancou no quarto. Enquanto eu chorava a noite toda, o demônio simplesmente me observava do armário, imóvel. Demônios me observando era bastante normal depois disso. Às vezes, era a coisa pálida e esquelética no meu armário. Outras vezes, uma figura escura pairando sobre a minha cama. E nas noites ruins,
Uma figura com chifres e olhos vermelhos brilhantes olhava para mim, me provocando pela janela. Depois de um tempo, parei de ter medo deles. Uma noite, quando eu tinha 9 anos, a criatura esquelética estava de volta no meu armário, olhando para mim enquanto eu lia. Ela começou a fazer um rosnado muito estranho, ao qual eu silenciei. Ele então fez algo que nunca fez antes. Embora ele ocasionalmente envolvesse a mão em volta da minha porta entreaberta, ele nunca saiu do meu armário. Até aquela noite. Em um movimento rápido, ele abriu a porta do meu armário e se levantou completamente, revelando que era mais alto que o próprio teto. Ele dobrou o pescoço de uma maneira anormal para caber. Eu deveria estar me borrando nesse momento, mas por alguma razão, eu simplesmente não estava tão assustada. Nós trocamos olhares por um tempo, o que foi mais estranho do que assustador. Então, voltei a ler o meu livro. Ele apenas olhou para mim com curiosidade por um tempo, até que meu pai decidiu que queria ser uma pessoa horrível de novo e abriu a minha porta para gritar comigo por uma coisa ou outra. O tempo todo, o demônio apenas assistiu. Felizmente, meu pai foi embora depois de me dar um tapa no rosto, mas eu chorei de novo pelo resto da noite. O demônio, que agora olhava para mim com algo mais que curiosidade, olhou de volta para minha porta fechada, tentando ver o meu pai. Como eu não fiz nada além de soluçar, o demônio se sentou ao lado da minha cama, elevando-se sobre mim. Nenhum de nós se olhou o resto da noite. Eu chorei, enquanto ele apenas olhava para longe, mas eu não estava sozinho, e isso era tudo o que importava. A partir daí, as coisas mudaram. Eu não apenas não tinha medo dos demônios, eu os recebia bem, especialmente aquele de aparência esquelética que se sentou ao meu lado naquela noite. Ele se sentava próximo sempre que meu pai era mal comigo ou sempre que eu tinha problemas com garotos na escola. Ele nunca falava comigo e quase nunca olhava para mim, mas tudo que me importava era que ele estava lá, por mim. Eu até dei um nome a ele. Papai. Lembro-me de uma noite quando eu tinha 14 anos e fiquei chateada porque Jacob, o garoto de quem eu gostava, não me convidou para o baile dos namorados em nossa escola. Além disso, meu pai entrou em um de seus humores e jogou uma cadeira em mim. Quando corri para o meu quarto, fiquei quase aliviada ao ver papai agachado perto do armário. Papai? Eu chorei, correndo para ele. Foi estúpido, eu sei. Eu estava literalmente chamando um demônio de papai, mas não tinha mais ninguém. Ele era o único que já demonstrou alguma simpatia por mim. No começo, ele recuou, mas quando eu chorei ainda mais, ele me olhou nos olhos, talvez pela primeira vez desde aquela noite em que saiu do armário. Então, ele fez algo surpreendente. Ele me abraçou de volta. Quando eu senti suas mãos geladas me envolverem, eu deveria ter ficado apavorada, mas estava cheia de amor. Amor por finalmente encontrar um pai que me amava. Mas uma noite, enquanto lia O Sol é para Todos para o meu projeto escolar, eu cometi um erro. Papai pareceu curioso, então decidi ler em voz alta para ele. Acho que fiz muito barulho porque David abriu a porta. Lilith, com que você tá... Que porra é essa? Ele gritou, e meu pai veio correndo. Papai não conseguiu se esconder a tempo, e agora Anthony, David e meu pai o encaravam. Ele se levantou, revelando sua estatura gigante, e David começou a chorar, enquanto Anthony congelou no lugar e meu pai saiu correndo para pegar um frasco de água benta que ele mantinha ao lado da cama desde que o acordo foi fechado. Enquanto eu tentava fugir com o papai, ele me impediu e balançou a cabeça. Nós dois sabíamos que era tarde demais. Chorei ao abraçá-lo em despedida, e quando meu pai se aproximou de nós com a água benta e borrifou em papai, ele soltou um grito de gelar o sangue que poderia ter sido ouvido em todo o país. Observei com horror quando o papai, que ficou ao meu lado todos esses anos, desapareceu do nada. Pronto, isso não pode mais nos machucar, meu pai disse, abraçando David e Anthony. Apenas deitei sobre o corpo sem vida do papai
soluçando incontrolavelmente. Estávamos todos tão envolvidos em nossos próprios mundos que não percebemos que algo surgiu atrás de nós. Ele era grande, ainda maior do que o papai, e tinha 2 chifres enormes, uma cabeça de cabra e um grande bastão na mão. Papai se virou lentamente, olhando para aquela coisa enquanto olhava para meu agressor. Sua Majestade, Tínhamos um acordo, Stanley. Eu lhe concedi mais 15 anos de vida, com 2 condições. Apenas 2. Houve um estrondo e notei que David havia se molhado. Foi um mal-entendido, senhor. A minha filha... Você recebeu 15 anos de vida, com a condição de que eu ficasse com sua filha após a morte dela. E você nunca mais machucaria ninguém. Você lembra? Ele perguntou. Sim, e eu não machuquei, eu juro. A criatura riu. Primeiro, você quebra uma promessa. E agora, mente. Para o próprio diabo. Vendo que você não apenas machucou sua filha durante toda a vida, mas também matou um dos meus melhores há séculos. Você quebrou a minha confiança. E eu estou rompendo o acordo. Meu pai ficou de joelhos. Não, por favor, eu faço qualquer coisa. Ele implorou. Satanás olhou para mim. Existe uma maneira. Se Lilith, sua filha, e aquela que você amaldiçoou, te perdoar, eu te libertarei e você viverá o resto da sua vida. Meu pai lentamente se virou para mim e sorriu. Ei, Lily, olha para mim. Eu sou seu pai. Seu pai, lembra? Eu criei você. Você me ama, não ama? Eu sou seu pai, pelo amor de Deus. Ele disse, ficando mais agitado enquanto olhava para mim. Depende de você, Lilith. Satanás disse. Olhei para o corpo do papai no chão e depois de volta para aquele que se dizia meu pai. Qual é? Qual é? Você vai acreditar em Satanás ou no seu querido e velho pai? O homem disse, implorando. Eu olhei para ele. O meu pai tá morto e você matou ele. Eu disse. Eu não te perdoo. E com isso, Satanás arrastou meu pai para o submundo. Meus irmãos e eu ouvimos seus gritos até que estivesse longe o suficiente para desaparecer, para onde ele nunca mais poderia me machucar novamente. Enquanto meus irmãos choravam pela perda do pai, eu voltei para o meu papai, ali no chão, e beijei a sua testa. Adeus, papai. Obrigado, eu disse. E basicamente foi isso. Se vocês encontrarem esse corpo carbonizado, isso é toda a explicação que eu posso dar. Eu vi o diabo. Dizem que o diabo é o pai da mentira, que sua língua vomita apenas vileza e engano. Bem, eu vi o diabo. Ele falou comigo. O fogo infernal de suas palavras ainda arde na minha mente. Ele confirmou meu medo mais sombrio, respondendo a todas as minhas perguntas antes mesmo que eu pudesse fazê-las. É verdade, David. Tudo isso, disse o diabo. Ela nunca amou você. Eles nem são seus. O olhar do diabo perfurou a minha alma. Ninguém mais acreditou em mim quando eu disse que as crianças não eram minhas. Todos zombavam, dizendo que Ana nunca olharia para outro homem. Diziam que as crianças têm até os meus olhos azuis gelados. Eu não acredito nisso. Mesmo assim, ele acreditou em mim. Ele sabia disso e até veio até mim para confirmar. Olhei para a pia, observando a água quente e fumegante escorrer pelo ralo. O diabo não veio apenas para me contar sobre aquela adúltera perversa. Não. Ele queria algo melhor. Fizemos um pacto. Ele os puniria por toda a eternidade se eu lhe vendesse suas almas. Aceitei de bom grado. Mais cedo, essa noite,
enquanto todos dormiam. Observei enquanto ele reivindicava minha esposa adúltera. Em seguida, ele reivindicou seus filhos bastardos. Ainda olhando para baixo, minhas mãos finalmente encontraram a água morna. Isso trouxe um sorriso ao meu rosto, enquanto eu esfregava as mãos, lavando seus pecados vermelhos pelo ralo. Depois de fechar a torneira, olhei no espelho. Os olhos azuis e gelados do diabo me encararam. Desejo de grávida. Tudo começou normalmente no início. À medida que a gravidez da minha esposa avançava, ela decidia aleatoriamente que precisava de batata fritas, ou leite com chocolate, ou manteiga de amendoim. Desejos como estes eram normais, mas a sua intensidade era preocupante. Quando não lhe era fornecido exatamente o que ela queria, ela rapidamente acabava acamada, contorcendo-se em angústia, como se estivesse fisicamente doente. Os médicos não sabiam o que fazer com isso, mas o tratamento parecia óbvio: dar a ela o que ela queria. Mas com o passar dos meses, seus desejos tornaram-se mais bizarros e específicos, e a fome mais profunda, deixando-a gritando em agonia histérica até ser saciada. Eventualmente, me deparei com seu pedido mais extremo até então: um rato vivo. Eu sei que você deve pensar que eu sou louco por ter dito sim, mas você não estava lá. Você não precisava assistir o amor da sua vida chorar como um animal espancado enquanto se debatia contra qualquer amarra, esmagando o crânio contra a parede até quase quebrar. Eu simplesmente não suportava vê-la com tanta dor. Seu apetite só aumentou, e eu me senti como um monstro ao começar a invadir lojas de animais em busca de refeições cada vez maiores, mas só fiz isso por amor. Aos 9 meses, o fim do pesadelo parecia tão próximo. Mas então, aconteceu um dia. Quando ela estava observando as crianças da vizinhança brincarem na rua pela janela do nosso quarto, ela se virou para mim, com os olhos cheios de tristeza e medo, e confessou o seu último desejo: uma criança humana, viva. Eu poderia dizer pelo olhar dela que o pensamento a aterrorizava tanto quanto a mim, mas ela não conseguia controlá-lo, e quando ela foi negada, a explosão foi diferente de tudo que eu já tinha visto. E os arranhões, as garras, o ranger de dentes e a agitação e os soluços frenéticos, os latidos selvagens, a maneira como ela destruiu a sala com o que parecia ser uma força sobre-humana, enquanto aquela fome insondável a devastava. Foi apenas por algum ato de Deus que consegui prendê-la na cama. Isso foi longe demais. Finalmente liguei para a polícia e disse-lhes para internarem, para sua própria segurança. Mas quando voltamos para a porta do quarto, o choro havia cessado. De alguma forma, o silêncio era mais assustador. Prendi a respiração enquanto abria a porta e espiava aquela escuridão insondável. Meu Deus, eu sussurrei. Ela quebrou os pulsos para escapar das amarras e estava agachada e nua na sujeira. Suas unhas haviam sumido. Sua barriga estava rasgada. E percebi que ela a havia aberto. Ela dava mordidas vorazes em um pequeno pedaço de carne sem forma e ensanguentado em suas mãos. Tive apenas um vislumbre de seus olhos, arregalados, injetados e ferozes, com lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto ela sufocava os soluços. Me desculpa, ela ofegou, enquanto esmagava a mãozinha entre os dentes. Eu estava com tanta fome. A minha esposa confessou a pior coisa que ela já fez. Seguir em frente com minha pegadinha de merda do homem alto
me torna um marido ainda pior? Talvez, mas olha, Emma sempre foi ingênua, estupidamente ingênua. Era uma das coisas que eu mais amava nela, honestamente. Nós nos conhecemos enquanto trabalhávamos meio período em um cinema local. E lá estávamos nós, varrendo os restos de pipoca quando ela disse: "O que é isso?" Na mão direita havia um cinto de ferramentas. O projetor provavelmente estava com defeito e algum reparador esqueceu o seu equipamento. De brincadeira, eu disse: "Você não sabia que um trabalhador da construção civil morreu quando estavam construindo esse lugar?" Daquele momento em diante, ela não colocou os pés na sala 6. Não queria correr o risco de esbarrar em um fantasma, sabe? Eu achei fofo e, poucas semanas depois, minha namorada me deixou. Então, perguntei a Emma se ela gostaria de tomar um café algum dia. Em vez de contar diretamente a ela sobre a lenda urbana, deixei algum material de leitura espalhado por aí. E quando ela sugeriu um local diferente para o acampamento, tudo isso enquanto fazia um péssimo trabalho para mascarar a sua ansiedade, eu sabia que o jogo estava começando. Entre algumas árvores esqueléticas, montei nossa barraca. Ah, claro, Emma me implorou para encontrar um lugar melhor, também conhecido como menos assustador. Mas, ao mesmo tempo, os pés dela já estavam praticamente em carne viva depois de toda a caminhada, então ela finalmente cedeu. Depois de comermos uma panela de ensopado de carne, passamos a noite. Sabendo que o primeiro barulho repentino iria assustá-la, eu esperei. Do nada, ela se sentou ereta em seu saco de dormir. Que merda foi essa? Ouvimos o vento uivando por entre as árvores. Fingi que uma cólica seca tomou conta da minha garganta. E é o homem alto. Ela jogou os braços em volta de mim, seus olhos cheios de lágrimas. Faz parar, por favor. Numa voz alta e assustada, eu disse: as lendas dizem que a única maneira é confessar os nossos pecados, que coisas ruins nós já fizemos. Incapaz de falar, ela ficou ali, deitada, tremendo, revirando os olhos secretamente, mas mantendo a atuação externamente. Eu disse: tá, eu começo. Na última casa que eu aluguei, eu joguei sal no jardim porque o senhorio não me devolveu o depósito calção. E no mês passado, eu peguei acidentalmente uma barra de chocolate e não voltei para pagar. Ela respirou fundo várias vezes, estremecendo. Tá, eu sei por que isso tá acontecendo. Eu preciso confessar. Eu matei a sua namorada da faculdade. Aquela com quem você estava namorando quando nos conhecemos. Eu cortei a garganta dela, enchi a mochila dela com pedras e joguei o seu corpo no rio. Enquanto eu estava lá, chocado, galhos de árvores arranhavam com força. Emma gritou e acrescentou rapidamente: e eu matei aquela estagiária no seu trabalho também. A que ficava de sorrisinhos para você. Eu a cortei e joguei os pedaços em um aterro sanitário. Lá fora, o vento diminuiu e a floresta voltou a dormir. Depois de 10 segundos de silêncio mortal, Emma soltou um suspiro de alívio e então me puxou para perto. A estrela do show. Ah, aí está você, querida. Tive medo de que você nunca acordasse. Isso teria sido estranho, não é? Eu sentado aqui, sussurrando segredos açucarados para um cadáver velho. Você pode imaginar? Você parece um pouco pálida. Seus olhos também são estranhos, como se você estivesse olhando para o abismo. Provavelmente são as drogas. Você vai sair dessa eventualmente. Bastante seguro quando administrado corretamente, me disseram. O que é isso? Isso não faz nenhum sentido. Você só tem que manter esse pensamento. Isso não é exatamente um diálogo, sabe? Eu sou a única voz aqui hoje. Tem que ser assim. Nunca conseguiríamos fazer nada se passássemos a noite tagarelando, sabe? As amarras? Bom, elas estão aí para sua própria segurança, eu garanto. Não posso deixar você tropeçando em seu estado. Poderia derrubar, sabe-se lá o que? Bisturis, facões, facas e serras de osso. Não é o ambiente de trabalho mais seguro, especialmente quando você está vagando em uma névoa induzida por drogas.
Mas nós resolveremos você em um instante, tá? Você tem a minha palavra. Você deve ter dúvidas, eu tenho certeza. Chegaremos a isso. Só tenho alguns preparativos de última hora para cuidar primeiro. Cuidado nunca é demais. Sabe? O diabo está nos detalhes. É uma expressão estranha essa. Nunca pude realmente entender isso. O diabo não é mau, mas resolver os detalhes é uma coisa boa. O mundo é estranho, não é, Samantha? Bizarro. Mas aguente firme. Deixa eu só... Bom, aqui estamos. Agora você pode ver. Você é a estrela desse show, Samantha. É importante que você realmente deixe isso penetrar. É vital. Essa coisa aqui é um bisturi. Faremos a primeira incisão com isso. É tão afiado, sabe? Você não vai sentir nada. Bem, isso é mentira, mas você entendeu. Precisamos disso para separar a pele da carne. Exponha isso, depois vamos mais a fundo, com uma boa e velha faca de cozinha. Aí você vê. Se cortarmos um pedacinho aqui, vamos expor o fêmur. É o maior osso do corpo. Vamos expandir esse corte para baixo até chegar à rótula. Vamos dar uma martelada nessa coisa e começar a trabalhar nisso. Queremos ver o osso se estilhaçando, sabe? Alguma satisfação a ser obtida ali. Você tá comigo até agora? Você parece um pouco desgastada, Samantha, mas precisa ficar comigo. Afinal, isso é pra você. O facão é apenas um adereço, bastante inútil agora. Mas a serra de osso, Samantha, com certeza usaremos ela. Corte todos eles, todos os membros. Corte-os lentamente. Faremos com que ele sinta isso, Samantha. Mantenha-o respirando até o fim. Mantenha-o consciente durante tudo isso. E quando ele implorar, quando não aguentar nem mais um segundo, seguiremos em frente. E então, talvez, o deixemos ir. Mas uma coisa é certa, Samantha. Uma coisa é com certeza verdade. O seu pai nunca mais vai te machucar. Eu tô com a minha namorada há quase um ano e, no mês passado, fomos morar juntos. Talvez isso tenha sido meio rápido, não sei. Os meus pais certamente pensaram que sim. Mas, honestamente, tudo foi ótimo no começo. Nós nos damos muito bem e nunca tivemos mais do que uma breve discussão. Mas então, ela começou a assobiar. É tão idiota, eu sei, mas ela tá sempre assobiando uma música estranha. E isso realmente me dá nos nervos. A minha mãe ficava me dizendo que quando você vai morar com alguém, você descobre todas as peculiaridades que essa pessoa esconde de você. E não é como se eu não esperasse que isso fosse verdade. Mas, por alguma razão, esse é apenas um problema constante entre nós e eu não sei o que fazer. No começo, eu apenas a ouvia assobiar enquanto tomava banho. Era meio fofo, como a música tema do banheiro dela. Não reconhecia a melodia, mas era muito distinta. Eu poderia imitá-lo de memória se quisesse. Na verdade, às vezes isso ficava preso na minha cabeça e me deixava um pouco louco. Você sabe como é. Depois de mais ou menos uma semana, perguntei qual era a música e ela apenas riu. Eu tô me perguntando se talvez ela tenha inventado isso sozinha. Algo que ela faz distraidamente, especialmente depois que começou a fazer mais. Como se eu estivesse lendo um livro e ela estivesse no computador e começasse a assobiar. Eu tentei ignorar isso. Eu realmente me sinto um idiota por estar tão mal-humorado com isso. E sei que ela não estava fazendo pra me irritar. Mas ela continuava, sem parar. E isso desviava a minha atenção do que quer que eu estivesse fazendo. Então, finalmente, disse algo há algumas noites. Eu estava revisando alguns documentos legais para o trabalho e ela começou a assobiar como uma louca sem parar. E eu tô tentando bloquear isso, mas é só muito excessivo. Tipo, eu sei que vocês provavelmente estão pensando que eu tava exagerando, mas parecia que ela tava assobiando direto no meu ouvido. E isso acabou com o meu último resquício de paciência.
Da forma mais calma e gentil que pude, eu a chamei e pedi que se acalmasse. Ela não respondeu. Perguntei novamente e ela ainda assim não respondeu. Então eu saí do quarto e a encontrei na sala, assistindo um filme. Ela não estava mais assobiando e, por algum motivo, isso realmente me irritou. Parecia que ela estava brincando comigo e ela apenas olhou para mim como se não soubesse qual era o meu problema. Perguntei se ela conseguia parar de assobiar tanto e ela me disse que não estava assobiando. Agora, entendo que talvez ela não perceba que está fazendo isso, mas ninguém assobia tanto e não percebe. Não é típico dela mexer comigo desse jeito e eu não sei o que ela está tentando tirar disso. Achei que talvez ela estivesse brincando ou fazendo uma piada, mas ela tinha que ver o quanto eu estava irritado. Pedi novamente para ela não assobiar tão alto e ela não respondeu. Havia tensão na sala e parecia a nossa primeira briga desde que fomos morar juntos. Mesmo que ela não tenha assobiado durante o resto da noite, eu não consegui me concentrar no meu trabalho porque estava chateado com o confronto. Então, é claro, na noite seguinte, ela estava assobiando novamente. Eu a ouço quando ela chega do trabalho e ela continua por pelo menos 1 hora. Eu não queria brigar novamente, então fiquei no quarto e ouvi ela se movimentar por um tempo. Eu senti como se estivesse exagerando, mas, honestamente, quão difícil é simplesmente não assobiar o tempo todo. Não era grande coisa quando acontecia de vez em quando, mas eu sinto que ela assobia mais do que fala comigo agora. Então, eu tô sentado na sala, pensando sobre isso, e provavelmente foi por isso que fiquei nervoso quando finalmente desci. Ela estava preparando o jantar, o que sempre é uma delícia, mas ainda assobiava. Então eu disse baixinho: "Ei, querida, talvez devêssemos colocar uma música em vez disso, para que você não precise preencher o silêncio com assobios." Tentei fingir que era uma piada, mas sabia que ela provavelmente perceberia e ficaria irritada de novo. Ela nem sequer se virou para mim, apenas bufou e continuou cozinhando. Depois de 1 minuto, eu disse a ela que sentia muito pela outra noite, mas o assobio meio que tocou meu ouvido de forma errada, e se ela tentasse não assobiar tanto e tão alto, isso tornaria a minha vida muito mais fácil. Eu sinto que estava sendo justo. Eu sei que parece controlador e exigente, mas estava me incomodando muito. Todos nós temos nossas coisas, sabe? Eu tento não mastigar alto na mesa porque isso a incomoda, então por que ela não para de assobiar às vezes pra mim? Mas ela surtou totalmente. Ela se virou e disse que não estava assobiando e que não sabia qual era o meu problema. Nesse ponto, eu não entendo por que ela estava fazendo isso. Obviamente, não era engraçado pra nenhum de nós, e ela parecia genuinamente chateada. Então, não sei por que ela continuou me provocando. Perguntei qual era o problema, por que ela estava tão na defensiva em relação a essa coisa do assobio, e ela me disse para calar a boca. Ela me disse que estava cansada de falar sobre isso, como se eu fosse irracional. Eu nunca fico bravo com ela, mas simplesmente explodi. Eu disse a ela para parar de assobiar antes que eu perdesse a cabeça. Ela me chamou de louco só porque eu estava ficando um pouco chateado, e de alguma forma isso era tudo que eu conseguia aguentar. Peguei uma das panelas de ferro fundido do fogão e joguei na cabeça dela o mais forte que pude. Ela caiu e bateu a cabeça no balcão, mas balancei a panela novamente antes que ela caísse no chão. Acho que bati nela talvez 3 ou 4 vezes. Não me lembro, mas me sinto horrível. Havia sangue por toda parte e sua mandíbula parecia estar quebrada. Não, eu não acho que isso é certo. Eu não conseguia acreditar que tinha perdido a paciência daquele jeito e não tenho ideia de como podemos superar isso. Eu me sinto tão envergonhado por deixar as coisas ficarem físicas, independentemente do quanto ela possa estar me provocando. Mas aqui está o problema. Ela ainda tá assobiando. E eu pedi gentilmente que ela parasse, mas agora ela não para nunca. Há 2 dias ela tá deitada no chão da cozinha, com os olhos revirados
e a boca aberta, apenas marinando em sangue coagulado. E ainda está assobiando. Eu não sei o que fazer. Eu não quero terminar, mas isso é demais. Eu só preciso que ela cale a boca. Apenas cala a porra da boca. Cala a boca. Por favor, cala a boca.